Olá, meu nome é Nilson Almeida de Araújo, sou estudante de licenciatura em Física do CEDERJ, sou do Polo Duque de Caxias. Nós iremos estudar a lei de Coulomb. Charles Coulomb foi o autor de uma lei em que estuda as interações da força eletrostática dos elementos, dos corpos. Essa interação entre os elementos se dá através de uma equação que ele desenvolveu, que nós iremos estar estudando durante o nosso curso. Ok? Essa nossa aula será baseada em um vídeo próprio, e que é o experimento 1, em que será anexado essa apresentação. E esse experimento deverá ser replicado pelo aluno. Também, nessa apresentação, há um material audiovisual de apoio, o experimento 2, que é um vídeo do canal Física Universitária da USP, que está nesse link postado à frente. A justificativa para essa aula é que a fundamentação teórica e o material disponível tem o objetivo de trazer a compreensão dos fenômenos eletrostáticos e das propriedades envolvidas. Então, o material disponibilizado atende prontamente esse objetivo, que são os 2 vídeos, a fundamentação teórica, os comentários, os exercícios e as experiências que têm que ser desenvolvidas pelo aluno. Após esse curso, o aluno deverá compreender as características das cargas elétricas, compreender a repulsão e atração dessas cargas, a repulsão e atração dos corpos, por que ela se dá, quantificar o valor das cargas presentes nesses corpos e as forças envolvidas, as forças de atração e repulsão. Deverá haver compreensão do aluno. E compreender o que é a equação de Coulomb, que quantifica essa força envolvida entre a atração e repulsão dos corpos. Ok? Seguindo aqui em frente, iniciaremos a fundamentação teórica. Primeiramente, vamos definir o que é eletrostática. Precisamos entender que a eletricidade, o estudo da eletricidade, é composto de 2 visões. Uma, a eletrodinâmica, que é o estudo das partículas em movimento. A partícula que está percorrendo o fio da rede elétrica. No caso do nosso estudo, é a eletrostática que iremos trabalhar, que é o estudo das partículas em equilíbrio elétrico. Então, as cargas ficam armazenadas nos objetos, nos materiais, em equilíbrio, ela pode ser transferida para outro objeto. Então, esse estudo de equilíbrio de cargas e a transferência é nosso estudo da eletrostática. Bem, toda matéria é formada de átomos, que são compostos por 3 tipos de partículas elementares: os prótons, os nêutrons e elétrons. Basicamente, são essas 3 partículas no nosso estudo, em que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo do átomo, e na eletrosfera ficam os elétrons. E há um equilíbrio entre elétrons e prótons. Se há esse equilíbrio, o átomo se encontra em equilíbrio. No caso do nêutron, não existe carga. O próton é uma carga positiva e o elétron é uma carga negativa. Isto é, esses elementos, essas partículas elementares, são chamadas portadores de carga. Os elétrons são portadores de carga, os prótons portadores de carga. Então, no núcleo neutro, carga neutra, o próton tem carga positiva, e na eletrosfera, elétrons com carga negativa. A carga dos elementos é identificada pela letra E. Tá. Na eletrostática, a carga é medida em Coulomb. Então, um Coulomb, uma unidade básica de carga. No caso de um elétron ou um próton, eles possuem uma carga que é um valor de que é uma subunidade desse 1 Coulomb. Então, um elétron ou próton possui o equivalente a 1,6 vezes a 10 a menos 19 Coulomb. Um elétron. Ok? Vamos pensar no corpo todo, vai ser total de elétrons vezes essa unidade básica. Você vai ter total número de cargas
daquele corpo. Seguindo aqui em frente, eletrização de corpos. A eletrização, bem, um corpo é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja nula. Então, você tem um corpo que o total de elétrons e o total de prótons se equivalem, esse corpo está neutro. Agora, por algum motivo, a entrada de elétrons de um corpo para o outro, ou o corpo perca elétrons, se ele receber elétrons, então um corpo eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do que de prótons. Isto é, esse corpo recebe elétrons, então ele fica com um total de elétrons maior do que de prótons. Então ele vai ter uma carga negativa. Do mesmo modo, se um corpo perder elétrons, o corpo eletrizado positivamente tem maior número de prótons do que de elétrons. Isto porque saíram elétrons do corpo, então o total de prótons ficou maior que o de elétrons. Então esse corpo será carregado positivamente. Podemos definir a carga elétrica de um corpo, o Qzão, pela relação N vezes E, onde N é o total de elétrons do corpo vezes a unidade básica que a gente viu ali, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, todos os trilhões, quinquilhões de elétrons que tem no corpo, vezes a unidade básica, você vai ter o total de carga desse corpo. Ok? Seguindo em frente, processo de eletrização. A eletrização pode se dar por atrito, por contato ou por indução. A eletrização por atrito, a gente pensa que dois corpos neutros, mas feitos de materiais distintos, quer dizer, materiais diferentes. Você pode ter vidro e PVC, vidro e plástico, etc. Quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado negativamente, porque ganha elétrons, e o outro positivamente, perde elétrons. Então, inicialmente, dois materiais neutros, diferentes. Se eles esfregam um no outro, um vai transferir elétrons para o outro. Ok? Eletrização por atrito. Já a eletrização por contato, esses os corpos não precisam, não é que um deles deve estar eletrizado, o outro não. Não precisa estar eletrizado. Um está eletrizado, então se você encostar esse objeto, que pode ser do mesmo material, se você encostar um no outro, vai haver transferência de elétrons de um corpo para o outro. Logo, se dois corpos condutores, sendo pelo menos um deles eletrizado, são postos em contato, a carga elétrica tende a se estabilizar, sendo redistribuída entre os dois, fazendo com que ambos tenham a mesma carga. Então, se você pensar que um corpo tem 4 coulombs e o outro tem 1 coulomb, se você encostar o de 4 com o de 1, eles vão somar e dividir por 2 a carga. 4 mais 1, 5. Dividido por 2, dá 2,5 coulomb para cada um. Isto é, a transferência de carga de um corpo para outro por contato. Ok? E o outro é eletrização por indução eletrostática, em que você um objeto não encosta no outro. Por exemplo, aqui, um objeto com carga positiva e o outro objeto com carga neutra. A eletrização ocorre apenas com a aproximação de um corpo eletrizado, que é o chamado indutor, e no caso aqui é o positivo, a um corpo neutro induzido, aqui está inicialmente induzido. Então, quando você aproxima o indutor, que está positivo aqui nesse caso, ao objeto neutro, as cargas, no caso aqui, negativas, foram para o lado onde está o objeto positivo aqui, o indutor. E as cargas positivas ficaram para o outro lado, ok? Então, há uma eletrização por indução. Se você afastar esse indutor novamente, as cargas voltam a se espalhar novamente e fica neutro. Então, a indução, ela sem contato, não há transferência de elétrons, mas há uma força de atração entre os dois objetos, a força de atração, mas não há transferência de elétrons. Tanto é que se afastar, o corpo novamente fica neutro, ok? Mas existe a força de interação entre os dois objetos, eles se atraem. Bem,
Lei de Coulomb. A intensidade da força elétrica de interação entre cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos modos de carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Destrinchando isso aí. Carga pontiforme é que nós consideramos que a carga que tivesse como num ponto só, porque às vezes o objeto é comprido. Para entender melhor essa lei, essa fórmula, então a gente considera que a carga é pontiforme, como se fosse um ponto só. E a fórmula aqui de Coulomb, que ele deduziu essa fórmula aqui, diz que a força entre os corpos, força de atração ou repulsão, é a carga de um corpo vezes a carga de outro, ok? É proporcional. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os dois materiais, os dois objetos. Então, por exemplo, se você pensar em dois objetos que estão a uma distância de 5 centímetros, ao quadrado daria 25. Se tivesse a 4 centímetros, ao quadrado daria 16. 3 daria 9. A 2 centímetros daria 4. Então você percebe, dividindo, quanto menor essa distância, essa força ela aumenta quadraticamente, porque você está dividindo por um valor cada vez menor. 25, 16, quanto menor esse valor, a força aumenta quadraticamente. Então a força muito longe é muito pequena. Se você vai aproximando dos objetos, a força cresce grandemente. Ok? E essa força ela pode ser de repulsão. Se os dois objetos tiverem a mesma carga, positivo e positivo, ou negativo e negativo, então há uma repulsão. Por outro lado, se os objetos tiverem uma carga positiva e outra negativa, há uma força de atração. Além disso, tem uma constante aqui chamada de constante de Coulomb, que equivale a 9 vezes 10 a 9 newtons metros ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Esse aqui é uma constante para o vácuo, mas ela aqui no nosso ambiente, ela não muda muito esse valor não. Então, nossos cálculos, normalmente a gente considera o valor do vácuo mesmo, que é 9 vezes 10 a 9. Okay? Essa é a lei de Coulomb, que é a lei de atração e repulsão, a lei da força eletrostática entre dois materiais, ok? Dois objetos, etc. A força e a atração entre eles, entre dois corpos. É uma força de natureza eletrostática. Essa lei de Coulomb deduz isso. Bem, a nossa atividade para aluno é o experimento 1, em que o vídeo vai estar demonstrando que essa experiência e o aluno deve replicar. Ele vai necessitar de um copo de plástico, palito, canudos, lâmina ferromagnética. Lâmina ferromagnética é porque também nós iremos trabalhar um pouco com a questão magnética dos objetos. Não foge à propriedade eletrostática, mas iremos aproveitar também para fazer uma análise magnética. Por isso que tem a lâmina ferromagnética e uma lâmina não ferromagnética, porque existem objetos ferrosos que o ímã atrai, e existem objetos não ferrosos, metais não ferrosos, que não há atração de um ímã. Nós vamos estar analisando isso juntamente com a questão eletrostática. Vamos precisar também de guardanapo, papel picado. Essa experiência pode ser feita pelo aluno. O objetivo dessa experiência é perceber a existência de cargas e as forças de atração e repulsão. O aluno deverá produzir um relatório explicando esse experimento. Como mencionado aqui abaixo, observação: o experimento deverá ser replicado pelo aluno em laboratório. Vamos seguir então agora para o nosso vídeo para entender esse experimento. Iremos estar realizando o experimento número 1, que é composto de duas partes. A primeira parte, iremos mostrar que papelão que se encontra em estado neutro, isto é, em que há equilíbrio entre cargas positivas e negativas desse papel picado, eu, ao aproximar um tubo de PVC também em estado neutro, não haverá repulsão e nem atração entre eles. Então aqui não há atração e nem repulsão. Porém, se atritarmos com uma estopa ou com papel,
haverá transferência de elétrons do tubo de PVC, ou da estopa para o tubo de PVC. Devido às características do material, a transferência dos elétrons se dá da estopa para o tubo de PVC. Eu irei aproximar aqui novamente do papel picado e haverá tração. Só. O papel se aproximou do tubo de PVC. Okay? As cargas ficaram divididas do papel. A parte negativa foi para um lado do papel, a parte positiva ficou para o lado próximo ao tubo de PVC. Aí houve atração entre eles. Outro experimento que podemos fazer para o estudo das cargas seria através de um copo, um pequeno palito para posicionar canudos que se encontram também em estado neutro. Acho que eu não descarreguei a mão, não deveria ter descarregado a mão, mas acho que a carga que estava na minha mão era bem baixinha, acho que não ia fazer muita interferência. Aqui. Tubo que está razoavelmente neutro. Um outro tubo, um outro canudo, que também se encontra neutro. Não deverá haver atração ou repulsão. Se houver alguma atração ou repulsão é porque minha mão não foi devidamente descarregada. Opa, esparrei. Mas não há atração ou repulsão entre os tubos. Agora eu irei realizar atrito no canudo. Ele deverá ser atraído. Tração entre os dois canudos. Ok, vamos realizar aqui. Ó. A atração vai atraído. Ok? Isso porque o canudo ficou negativo e o outro canudo que está em estado neutro, os elétrons, as cargas positivas, se posicionam para o lado do canudo que está negativado. Isso aqui virou um ânion, né? Presença de cargas negativas. E o outro que estava com cargas, estava em estado neutro, foi atraído. Agora, se eu atritar ambos, ao invés de atração, deverá haver repulsão. Porque no caso agora, os dois vão estar com cargas negativas. Então, ambos com cargas negativas, sinais iguais, né? Haverá repulsão. Deixa eu colocar aqui de novo. Um pouco treme, né? Ok, deixa aqui. Deverá haver repulsão ao invés de atração. Olha só, está ok? Caiu de novo. Mas podemos perceber em que há repulsão entre os dois canudos, porque ambos estão com cargas negativas. Tá. Isso aí são fenômenos eletrostáticos. Eu vou mostrar aqui um outro fenômeno aqui relacionado ao eletromagnetismo, que é outra propriedade, não se relaciona diretamente à eletrostática, mas serve também para isso compreender alguns fenômenos. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar isso aqui é um material não ferromagnético, isso aqui é papel laminado, funciona como isolante. Se eu colocar um ímã, não haverá atração e nem repulsão. Eu não estou trabalhando com fenômenos eletrostáticos, mas estou vendo a questão de eletromagnetismo. Não há atração e nem repulsão. Da mesma forma também, se eu colocar também fio de cobre, ela também é um material não ferromagnético. Não há atração e nem repulsão. Agora, se eu colocar um material ferromagnético,
materiais derivados do ferro e com características semelhantes, como níquel e outros elementos. No caso aqui eu botei um parafuso na ponta do canudo. Vai haver atração. Ó, até grudou. Grudou. É um ímã, né? Isso aqui não é fenômeno eletrostático. É uma característica magnética. A atração se deu por outra questão, por outro tipo de força, que é a força magnética. Ok? É diferente da força eletrostática, mas ajuda a gente compreender que existem essas duas formas de forças na natureza. Ok? Um abraço. Acrescentando aí essa questão de contato, nós usamos ali um tubo de PVC em que esfregamos um algodão e houve transferência de elétrons. Como funciona essa série triboelétrica? A série triboelétrica é uma tabela de eletrização que se faz através de contato. Isto é, se nós, por exemplo, esfregarmos ebonite com seda, o ebonite transfere a seda transfere elétrons para o ebonite. Ok? Se usarmos algodão e âmbar, o algodão vai transferir elétrons para o âmbar. No nosso caso ali, usamos tubo de PVC. O tubo de PVC é bem próximo ao ebonite. Bem próximo. Então, se passarmos algodão ou papel no PVC, que é próximo ao ebonite, não está aqui na tabela, mas é no mesmo grau, né? Vai haver transferência de elétrons do algodão e do papel para o PVC, que foi o nosso exemplo lá. Da mesma forma, quando a gente passou o papel para o plástico, houve transferência de elétrons para o plástico e também para o PVC, no nosso caso. Ok? Isso aí é a série triboelétrica, a nossa tabelinha. Só mais um detalhe. No experimento eu falo eletromagnético, mas quando eu menciono magnetismo, a palavra só é magnético, tá? Porque eu estou separando os fenômenos elétricos, o eletrostático, a gente viu aqui que é o nosso experimento, e eu mencionei também o magnetismo. Então a palavra correta é magnetismo, só essa observação. Dando sequência aqui, nós iremos ver o segundo experimento, que é um vídeo mencionando sobre a lei de Coulomb. Tá, esse experimento é basicamente o que o Charles Coulomb fez. Ele fez um equipamento de torção em que ele conseguia dimensionar a força que existe devido à interação entre as cargas. Tá? Ele usou esses materiais citados aí, copo de plástico, esfera de isopor, canudos, tinta condutora, linha, suporte, flanela, placa de PVC, um eletróforo, que é um equipamento para transferir cargas, ok? Vocês vão ver no experimento. Esse experimento o aluno não precisa fazer, é possível até fazer, porque são materiais que não é tão difícil de se obter, ok? Mas não é. Será necessário relatório esse experimento, mas o aluno não há necessidade de executá-lo, apenas assistir. Então, o objetivo desse experimento, 2, relata a existência de cargas nos materiais, a compreensão que há essas cargas nos materiais, e que há forças de atração e repulsão entre esses materiais. O objetivo é propor uma forma de transferir cargas e quantificar o quanto de carga foi transferida. Então a gente consegue quantificar. E no caso aí, o equipamento permite medir a força, uma medição de força entre os elementos. Ok? Este segundo experimento, como mencionado, não será executado pelo aluno em laboratório, apenas será analisado o vídeo, mas será exigido um relatório do experimento. Aqui o experimento, que é do canal da USP. Segue. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC.
Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo, calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta, e pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância, ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Se uma terceira esfera idêntica, porém descarregada ou neutra, encosta numa das esferas carregadas, as cargas se distribuem igualmente entre as duas. Neste caso, cada esfera fica com metade da carga inicial. E assim, podemos notar que a força de repulsão diminui e fica com a metade do valor inicial. Foi a partir desse tipo de experimento que Coulomb chegou na famosa equação chamada Lei de Coulomb, na qual a força exercida entre partículas carregadas é proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Bem, basicamente, esse experimento é o que foi feito. Uma placa de PVC, foi esfregada essa placa de PVC com a estopa, ela adquiriu carga negativa e o eletróforo, que ele serviu de um equipamento para transferir essa carga que estava no PVC para o nosso circuito lá das esferas. Então, carregou a placa de PVC negativamente, o eletróforo serviu de instrumento para levar essa carga e ela foi encostada na esfera, as duas esferas estão encostadas. Essa carga foi inserida no circuito das duas esferas. Então elas ficaram carregadas negativamente, as duas esferas. Elas carregaram negativamente ambas, então elas se repelem, as duas estão com o mesmo sinal. Ok? Por isso essas se afastam. Então a gente consegue medir a carga que existia entre elas, que existia nas duas, né? De igual sinal, mesmo valor, e elas se repelem. Então nós conseguimos, pela torção, calcular essa carga e também a relação da força, que elas se afastam. Ok? Por outro lado, novamente, se você esfregar mais o PVC, você vai adquirir muito mais carga. Quanto mais você esfregar o PVC, mais carga você vai ter. Então, se você transferir novamente o eletróforo para o objeto lá, vai ver que afasta um pouquinho mais. Por quê? Porque há maior carga. Só que a princípio é linear esse afastamento, porque você está considerando apenas duas cargas. Por outro lado, o que novamente foi feito o experimento? Quem fez o experimento aproximou a distância entre as duas esferas. Aproximou. Quando aproxima, quadraticamente essa força aumenta muito mais. É o que foi feito. Antes estava a distância. Na hora que se aproxima, quadraticamente afasta muito mais. E você pode contabilizar. Existem duas marcações de distância e depois, quando ficam próximos, afasta muito mais. E finalmente, ele pegou uma terceira esfera e aproximou. Essa esfera roubou carga das outras duas. Na hora que roubou carga, diminuiu a quantidade de carga que tinha naquelas duas esferas. Então, novamente, ela se aproxima um pouco mais, porque a força de afastamento é menor. Ok? Esse foi basicamente o experimento que foi feito no canal da USP. Seguindo aqui, vamos fazer alguns exercícios para compreender a teoria proposta. Bem, um corpo que tenha sido eletrizado com uma carga de 10 microcoulomb deverá ter recebido quantos elétrons? A fórmula da carga de um corpo é Q igual a N vezes E. Logo, a carga do corpo já está dizendo o problema, que é 10 microcoulomb. Então, é 10 vezes 10 a menos 6. Que é igual a N. N é o total de elétrons que existe no corpo. Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um elétron. E o total de todos os elétrons é 10 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, pela fórmula, nós podemos calcular o total de elétrons que existe nesse corpo. Ok? Que vai dar
0,6, 5, 10 a 14, ou 6,25 vezes 10 a 15, né? Ou 10 a 13. Porque eu tenho que corrigir aqui o posicionamento da vírgula. Enfim, daria 6,25 vezes 10 a 13 elétrons. Que é o total de elétrons presentes nesse corpo. O segundo exercício diz que dois corpos possuem cargas de QA igual a 2 coulomb e QB igual a menos 6 coulombs. Tem sinais opostos, ok? Quando esses dois objetos entram em contato, eles vão somar as cargas e dividir entre si. Logo, QA mais QB dividido por 2. Então, só somando 2 coulomb, somando com menos 6 coulomb. Então, vai somando os dois, vai dar menos 2 coulomb, somatório. Que 2 mais menos 6 dividido por 2 dá menos 2 coulomb. Então, cada corpo vai ficar com a carga final de menos 2 coulomb. Ok? Seguindo em frente, mais 2 exercícios. Agora trabalhando com a fórmula de Coulomb. Duas partículas de cargas elétricas, uma de 4 vezes 10 a menos 16 coulomb e a outra partícula de 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sendo K 9 vezes 10 a 9. Qual a intensidade da força de interação entre elas? Então, são duas cargas elétricas separadas no vácuo. Então, nós temos o valor de K, que é a constante de Coulomb. Eu tenho valor de uma carga, tenho valor da outra carga e tenho a distância entre elas. Então, basta substituir na nossa fórmula. Finalmente, nós vamos achar a força de interação entre as duas cargas. No caso aqui, como as duas têm sinais positivos, será a força de repulsão, que dá 24 vezes 10 menos 5 newton. Se corremos aqui a vírgula, daria 2,4 10 a menos 4 newtons, né? Que é o valor da força entre as duas partículas. Outro exercício é: duas esferas carregadas afastadas de 1 metro se atraem com uma força de 720 newtons. Se uma esfera tem o dobro da carga da segunda, qual é a carga das duas esferas? Nesse exercício aqui, eu já tenho a força de interação, que é 720 newtons. Eu tenho o valor da constante. Eu sei que uma carga é o dobro da outra, então afastada de 1 metro, aqui elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vamos achar ao final que a carga de uma seria 2 vezes 10 a menos 14 coulomb. Como a outra é o dobro, multiplicando, daria 4 vezes 10 a menos 4 coulomb. Quer dizer, as duas cargas que estão submetidas a essa força de interação. Seguindo aqui, as conclusões finais. Bem, no aprendizado de física, é clara a percepção de que os alunos assimilem melhor um conteúdo através do método da experimentação de fenômenos físicos. Isto é, a percepção visual, a experiência feita da forma prática, facilita o aluno na aprendizagem. Não somente observar, mas o fazer, o fato de poder comprovar as leis físicas estudadas em sala de aula é um ganho na aprendizagem. Então é primordial na física nós fazermos experimentos para o aluno ver na prática o que ele está aprendendo. Em nosso caso, os experimentos sugeridos são de baixo custo e servem para estudar as propriedades de eletrostática e relatar as diferenças para o magnetismo. Ok? A simplicidade permite que a própria sala de aula possa ser um laboratório. No nosso exemplo, exercício 1, que o aluno irá fazer, pode ser feito em sala de aula. Não precisa de um laboratório para fazer isso. Basta um espaço e o aluno pode fazer esse exercício, esse experimento. Bem, e também as tarefas permitem atividade em grupo, que é relevante segundo os estudos de Piaget e Vygotsky. Então é importante também trabalhar em equipe, em grupo, para fazer esses experimentos. Porque um aluno aprende com o outro. Nesse curso, o aluno deverá estudar a fundamentação teórica, que foi proposta aqui, mostrado, né? Os conceitos envolvidos em aula, aqui no caso foi feito em vídeo, né? Assistir e analisar os experimentos. O relatório servirá de avaliação do aluno
esse relatório que serve para o professor avaliar se o aluno realmente compreendeu a teoria. E também serve de referência para o professor ver se o curso alcançou o objetivo proposto. Aqui temos referência que a gente usou, que foi um vídeo da USP. Também foi usado a outra referência, que foi uma dissertação de mestrado, além dos vídeos criados pelo próprio autor. Tá? Finalizando agora, me despeço de vocês. Um grande abraço.